Atlântida no Reino das Trevas. Capítulo 11. Reunião das Trevas. Era em torno de 4 horas da madrugada. Despertei serenamente, com a suave e aconchegante respiração de sol em meu rosto. Ela estava dormindo de lado, abraçada ao meu ombro e com o rosto aninhado entre meus cabelos. Eu me virei devagar para o lado direito da cama e encontrei Lua escrevendo sobre os joelhos como sempre. Ela sorriu então, perguntei: "Mais um belo poema de amor de minha bela feiticeira?" Ela concordou com uma expressão feliz e me espiou com o canto do olho, de forma travessa, esperando que eu pedisse para ela recitá-lo. Foi o que fiz, mas ela negou, sussurrando de forma carinhosa para não acordar a irmã. "Ainda não está pronto, amor. É o poema de nossas vidas. Assim que concluir, lerei para você e para a Sol." Eu concordei com um gesto sincero e não insisti. Eu sabia como ela levava a sério sua mão e fiquei beijando delicadamente suas unhas pintadas de vermelho. Ela sorriu e falou com uma expressão radiante: "Assim não consigo me concentrar no texto. Converse comigo, pois estou sem sono." Protestei. Ela então colocou o texto sobre a mesa e deitou em meu peito, dizendo: "Está bem, fale, querido." Eu pensei por alguns instantes e disse-lhe com um tom preocupado: "Estou sem sono por causa da reunião que Gadei marcou para amanhã. Ele quer que ocorra em seus aposentos, e isso não é comum. Ele sempre realizava as reuniões no salão da Mesoval, no prédio do governo. Eu suspeito de qual seja o motivo disso." Lua ajeitou os longos cabelos negros e ficou me olhando à espera de uma resposta. Sem demora, prossegui: "Alguns anos depois de que me tornei mago das sombras, Gadei pediu-me para que eu construísse um espelho de cristal, para realizar contatos com o mundo espiritual." A atenta morena fez um gesto afirmativo e disse-me: "Sei, quando éramos crianças, você fez um mundo primevo para acompanharmos os acontecimentos de lá. Lembra?" Eu sacudi a cabeça de forma afirmativa e prossegui: "Sim, mas aquele era rústico. Para Gadeir, fiz um tão elaborado com o que existia na Grande Pirâmide. Na época, até perguntei se ele não preferia que reformássemos aquele, mas ele insistiu para que fosse construído nos subterrâneos de seus aposentos, que ficam nos 2 primeiros andares deste prédio." Eu meditei um pouco e prossegui: "Pois bem, creio que nosso líder está sintonizado com alguma entidade sombria do astral inferior da Terra." "Certamente que sim, pois ele não usaria o espelho e nem conseguiria conectar-se com espíritos de luz por intermédio dele. Basta ver o estado em que ele se encontra para perceber que está sendo vampirizado por forças ocultas, as quais está vendendo sua alma." Lua se sentou na cama, entrelaçando suas pernas nas minhas, e ficou me ouvindo com total atenção, com os olhos arregalados, enquanto eu prosseguia: "E o pior é que acredito que ele esteja chamando todos os sacerdotes para fazerem o mesmo pacto com as trevas. No mínimo, é alguma exigência desse ser sombrio." Lua abraçou as próprias pernas e apoiou o rosto nos joelhos, enquanto perguntava-me assustada: "E o que faremos para evitar isso, meu amor?" Eu pensei por alguns instantes e respondi: "Ainda não sei, mas certamente não faremos esse pacto sinistro. Isso significaria nos submetermos a eles quando partimos deste mundo para a pátria espiritual. Não sairei da glória que vivemos em Atlântida para tornar-me um escravo de seres primitivos.
Viemos de um mundo superior, na estrela de Capela. Jamais me submeterei a um espírito inferior a mim. Ela concordou com um gesto sereno e ficou pensativa. Depois me perguntou: e quanto ao sacerdote do Vril, que mataremos para Atlas? Você já pensou em alguém? Galeato? Patauer? Quem? Eu me sentei na cama, também preocupado com aquele outro problema, e respondi depois de um longo suspiro: ainda não. E você está louca em pensar que eu escolheria justamente seus maiores conselheiros? Isso seria o mesmo que assassinar nossa sentença de morte. Lua deu de ombros e falou: também não adianta escolher aqueles que são inexpressivos. Atlas não aceitará um sacerdote de segunda linha. Eu a beijei e disse-lhe: eu sei, meu amor, eu sei. Não se preocupe, logo nós encontraremos uma solução. Eu então puxei-a para meu peito e beijei seus sensuais lábios carnudos, fazendo-a estremecer da cabeça aos pés. Os doces gemidos da irmã despertaram o sol, que disse: vocês iam me deixar de fora, dormindo, hein? Lua sorriu e falou: veja só, Andrei, para isso ela desperta rapidinho, mesmo durante a madrugada, mas para debater conosco sobre os problemas que temos de resolver, ela nem se preocupa. Faça-se de sonâmbula. Sol beliscou a irmã e disse: confio em meus amores, sei que vocês tomaram as melhores decisões. Em seguida, ela ajeitou os cabelos para trás da nuca e beijou meu pescoço, levando-me ao êxtase. E mais uma vez, naquela noite, o céu se fez na terra, para minha alma torturada, com amor intenso e verdadeiro que somente as gêmeas poderiam me oferecer. Apesar das trevas em que vivia, eu não estava só. Tinha ao meu lado duas mulheres inesquecíveis que me apoiaram condicionalmente, tudo em nome do amor, que nos manteria unidos no futuro por milênios. Um dia, o homem comum compreenderá que traz em si uma bagagem milenar, ainda inacessível à sua consciência pouco ampla. Perceberá que sua personalidade não foi forjada apenas a partir de suas experiências da infância ou da vida intrauterina. Como relatam os estudiosos da psicologia humana, somos seres eternos, de idade milenar, com milhares de experiências existenciais que refletem diretamente em nossa atual personalidade. Conheça-te, caro leitor, e muitos de seus problemas serão solucionados. No dia seguinte, vestimos nossos trajes sagrados e caminhamos para os aposentos de Gadeir, no horário estipulado. Arnak e Rio já estavam lá, ansiosos. Eu me surpreendi e perguntei: que milagre é esse? Vocês aqui de pé, tão cedo? Arnak respondeu, esfregando as mãos, demonstrando muita ansiedade. Reunião nos aposentos de Gadeir. Isso eu não poderia perder, nem mesmo poderia me atrasar. Ontem até dormimos cedo, para estarmos bem dispostos. Eu abracei os dois e disse-lhes: sim, também estou muito curioso sobre isso. Pouco depois, o corpulento e sinistro Patauer surgiu do nada, repentinamente, e nos convidou a descermos as escadarias que levavam ao subsolo. Apesar de termos falado pouco sobre ele, era maquiavélico quanto Galeato. Os dois foram os principais orquestradores das loucuras de Gadeir durante o projeto nazista na Segunda Guerra Mundial. Entre outros ataques sinistros à obra do bem na Terra, durante os últimos milênios. Sei bem o que digo, porque acompanhei de perto esses acontecimentos. Cristal, que era Evelyn, realizará sua última encarnação na Terra naquele período, e eu me ofereci para acompanhar seus passos de perto, temendo pelas ações vingativas de Gadeir, Galeato e Pantauer, que maquinavam
os horrores da Segunda Guerra Mundial. Cristal nasceu novamente no mundo humano, pouco depois da Primeira Guerra, vindo a tornar-se uma enfermeira francesa que trabalhava diretamente dentro das frentes de batalha na Segunda Guerra. Já prevíamos o que aconteceria em breve, por isso ela se submeteu a essa encarnação missionária, sem karma a resgatar. Os magos negros das trevas começaram a orquestrar uma tentativa de ressuscitar a força vril, logo após a Primeira Guerra Mundial, com a inspiração contínua aos seus iguais, os quais estudavam o poder do quinto elemento e fundaram a sinistra Sociedade Vril, bem conhecida entre os estudiosos do ocultismo nazista. Além de se destacar como um impressionante exemplo de caridade nessa existência, Cristal atuou indiretamente para auxiliar a derrubar o regime nazista alemão, obtendo informações importantes e também trabalhando na decodificação de mensagens secretas do inimigo. Diversos códigos eram utilizados naquele período para criptografar as mensagens como estratégias de guerra. Ela era muito boa decifrá-los. Cristal também era excelente conselheira dos líderes dos exércitos aliados, mesmo exercendo a discreta função de enfermeira com seu carisma, seu elevado caráter e sua coragem. Terminou ganhando respeitabilidade entre as frentes de combate ao inimigo sombrio. Sua palavra gentil e carinhosa, porém impregnada de bom senso e autoridade, era sempre ouvida com especial atenção, mesmo por soldados rudes que a tinham na conta de uma santa encarnada em meio àquele ambiente de dor e sofrimento. Ela representava para eles algo como uma Joana d'Arc moderna, mesmo sem jamais ter pegado em armas. A dedicada servidora da luz passou naquela existência por diversas situações dolorosas e traumáticas, em decorrência do cenário tétrico das guerras. Mas nada se comparou ao choque que teve ao ver os corpos das crianças mortas nos campos de concentração, por causa da loucura científica de outro das sombras, Joseph Mengele, que realizava experiências as mais variadas com crianças, além de fornecê-las para sacrifícios humanos, realizado por Heinrich Himmler, em sua insana tentativa de dominar a energia vril em sua forma inversa. Graças ao bom Deus, conseguimos evitar a ressurreição do vril naquela época, pois teria sido um grave desastre para a humanidade. Cristal me disserá ser essa uma visão que ainda lhe causa muita tristeza. Somente ao recordar-se dela, apesar de todo o sofrimento, ter uma scream em ações passadas, como sentencia a lei divina de ação e reação. Entretanto, o amor cobre a multidão dos pecados. O homem poderia corrigir seus erros do passado por meio do amor e da sabedoria, mas infelizmente, em geral, termina trilhando o caminho da dor e do sofrimento para despertar. Naquele período, então, fiquei quase como se fosse um anjo da guarda no astral de minha antiga alma afim, em um passado distante. Eu passava meus dias nessa triste época da história de nossa humanidade, acompanhando os seus passos e os das sombras, intervindo a seu favor, quando necessário, alertando sempre nossos maiorais, quando ela estava sob o risco de alguma ameaça que eu não tinha capacidade para resolver sozinho. À noite, enquanto ela dormia, muitas vezes, eu era encarregado de desligá-la do corpo físico para passar-lhe instruções que ela recordaria intuitivamente no dia seguinte.
assim como a equipe espiritual faz comigo hoje em dia. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a sociedade vril desapareceu de forma tão misteriosa como surgiu. Nada mais era que um empreendimento materializado pelos magos negros na esfera física, com o objetivo de atingir seus interesses. Esse é um procedimento comum, tanto nas trevas como na luz. Um exemplo disso é o surgimento da sociedade dos essênios na época de Jesus. Esse grupo desapareceu misteriosamente após realizar a tarefa de auxiliar o mestre dos mestres na preparação para a execução de sua sagrada missão. Mas voltemos à nossa narrativa sobre Atlântida. Os tristes fatos da Segunda Guerra Mundial são tema para outro livro. Descemos lentamente os 50 degraus que nos levavam ao subsolo, tendo cuidado para não pisarmos em nossas capas. Minha suspeita estava certa. Caminhávamos em direção ao espelho de cristal, mesmo vivendo em uma sociedade tecnológica como a Atlântida. Gadeir abrirá mão da iluminação gerada pelo vril para utilizar tochas de fogo nos corredores e na ampla gruta onde, bem ao fundo, eu construirá o espelho de cristal. A energia do fogo tinha papel importante nos rituais de magia elaborados por ele. Em frente ao portal interdimensional, Gadeir havia construído um altar que parecia ser utilizado para sacrifícios, talvez até humanos. Haja vista que tinha manchas vermelhas na base. Eu estava tão preocupada em analisar a estrutura sinistra do templo que quase nem percebi uma figura esquálita. Só de tanga, encolhida, ajoelhada entre o altar e o espelho. Incrível, era Gadeir. Rio também notou e, apoiando a mão em meu ombro, cochichou. O que é aquilo, André? Será Gadeir? O ser então levantou-se e vimos seu corpo despido, cheio de preocupantes manchas escuras. A pele branca de todo o seu corpo estava coberta por varizes, principalmente a das costas e das pernas. A cabeça estava raspada, ou talvez ele tivesse perdido seus longos cabelos. Nem sei dizer ao certo. Os olhos afundados nas órbitas e contornados por olheiras escuras, em torno da pele muito branca, davam a ele um aspecto doentio. Arnak, a própria personificação da vaidade, horrorizou-se com aquela visão e disse com cara de nojo: Credo, Gadeir, está péssimo. Eis o verdadeiro quadro da dor. Eu cutuquei e disse: Fique quieto, Arnak. Hoje não é um bom dia para irritarmos essa criatura sombria. Mal imaginava que era o que faríamos em breve. Só então apontou para o altar e observamos espantados sobre ele dentro de um círculo mágico, os símbolos de todos os sacerdotes do vril da raça branca. Cada um de nós tinha um emblema representativo, uma insígnia sacerdotal, intimamente ligada aos nossos nomes. Gadeir havia confeccionado pequenas estatuetas que nos representavam simbologicamente. Aquilo causou-nos especial preocupação. Logo em seguida, iniciou-se um ritual com cânticos de invocação de natureza demoníaca. Senti imenso mal-estar. Nunca fui afeito a rituais, ainda mais de tal tipo. Vivi nas trevas, sim, mas jamais fiz parte desse lado medíocre, típico de almas inferiores. As gêmeas também demonstraram desconforto. Eram como 2 beija-flores que haviam descido ao pântano de Gadeir. Eu segurei suas macias mãos e pedi para que aguentassem firme. Eu fiquei brincando com seus dedinhos, porque sabia que isso as acalmava em momentos de tensão. Logo elas sorriram
demonstrando estarem mais aliviadas. Nosso líder passou a irradiar um ódio extremo, algo assustador. Seus olhos ficaram vermelhos e eu podia ver as formas mentais sobre sua cabeça. Ele se via como um demônio com chifres, punhalando Atlas com um golpe mortal na região do estômago. O ódio no coração de Gadeir era tanto que nos impressionou. Caso não tivesse ampla consciência, corria o risco de virar um ovoide no plano astral. Todo o poder está na mente, absolutamente nela. Tanto o bem dirigido como o mal possuem forças inimagináveis. Os espíritos primários que se aprisionavam em sentimentos negativos por longo tempo perdem o contato com a realidade ao seu redor, levando-os ao ponto de deformarem sua forma perispiritual, tornando-se bolas negras de formato indefinido. Ficam nesse estado aprisionados ao ódio que sentem por longo tempo, até que são libertados desse autoflagelo por trabalhadores do bem, os quais realizam procedimentos para desligá-los dessa enigmática auto-hipnose. Se Gadeir fosse um espírito comum e se ficasse naquele estado por demasiado tempo, sem dúvida, poderia assumir a forma perispiritual ovoide. Mas ele sabia das coisas, era mais razão que emoção. Assim jamais se escravizaria ao ódio ao ponto de bloquear os demais sentidos. Ainda que sua obsessão maior era o poder, e não o ódio gratuito a Atlas. Ele desejava apenas remover aquele empecilho que o impedia de concretizar seu maior desejo, o poder supremo. Depois de uns 20 minutos, naquela sentinela cansativa, o espelho de cristal começou a ficar opaco. Eu conhecia aquele processo. Em breve, abrir-se-ia um portal de comunicação entre os dois mundos, e foi o que aconteceu. Não muito depois, surgiu na tela um grande rosto com face animalizada, sem pelos, nada de cabelos ou sobrancelhas. Os olhos eram vermelhos e demonstravam superioridade. Os dentes estavam escuros e tinham manchas vermelhas, dando a impressão de que o ser havia se alimentado de carnes cruas. Gadeir ajoelhou-se e eu a sussurrei para os amigos. Mas o que é isso? Meu Deus! O grande Gadeir se ajoelhando para uma criatura abominável do mundo oculto? Não tínhamos ideia de quem era aquela entidade, porém 1000 perguntas surgiram em nossas mentes. Quem era aquele ser? Que poderes ele teria? Qual sua screen? Por que alguém tão poderoso como Gadeir submeter-se-ia a ele? Certamente ele não deveria ser pouca coisa no astral inferior da Terra. Porém meu ego e minha arrogância não permitiram de forma nenhuma que eu sujeitasse a ele. Normalmente Gadeir também não agiria assim. Isso só poderia ser reflexo de seu desejo desesperado de ganhar a guerra. Boquiabertos, acompanhamos as cenas impressionantes que se seguiam. O ser cavernoso, que era uma entidade de classe dos dragões do submundo astral da Terra, cobrou de Gadeir se ele havia convocado todos os sacerdotes do vril de nossa raça. Nosso líder confirmou com um gesto submisso, mexendo a cabeça, enquanto o ser demoníaco mirava-nos profundamente, um a um, de dentro do espelho de cristal. Depois de nos avaliar, ele falou com autoridade. Ajoelhem-se perante seu Senhor, pois chegou a hora de fazerem o juramento sagrado que ligará suas almas à minha. Somente dessa forma vencerão o inimigo e reinarão por um longo tempo sobre a terra de Poseidon. Ajoelhar-me? Pensei. Eu era um ser livre, amava ser senhor de meu destino e agora estava ali, naquela situação inusitada, tendo que me submeter àquele ser desprezível.
As gêmeas e os amigos inseparáveis ficaram me observando com o objetivo de tomarmos uma decisão em conjunto, como tínhamos combinado desde nossos primeiros passos do caminho sombrio. Enquanto isso, os demais sacerdotes foram se ajoelhando lentamente, alguns em dúvida, outros demonstrando absoluta submissão a Gadeir, ao ponto de bater no peito ou fazer gesto semelhante àquele que no futuro ficaria conhecido como a saudação nazista. Minha mente então viajou até a infância em um verdadeiro e inesquecível flashback. Vi-me no templo da Colina do Sol, com 5 anos de idade, ao lado de meu pai, Átonis. Era uma manhã radiosa e os agradáveis raios solares banhavam a natureza com as imponderáveis energias da luz. Evelyn estava ao meu lado, como sempre esteve durante toda a sua vida. Meu pai falava-nos com empolgação sobre a natureza do Espírito Criador. Meus filhos, Deus é vida, por isso representamos a ação benéfica dos raios solares. Ele está em toda parte, velando para que as sementes germinem, para que as flores floresçam, os animais se multipliquem e o homem cresça e se ilumine. Em resumo, para que a vida se faça. Ele é o equilíbrio sagrado, o bem presente em todos os corações. Onde existir a manifestação do amor e do progresso, ali ele estará especialmente presente, feliz por atuar nas almas que direcionarem suas forças para agirem em nome da essência divina. Essa é a manifestação divina pelo lado da luz. Deus está absolutamente em tudo, e é sábio aquele que o encontra pelo caminho do amor. Quem o descobrir pelo prisma da luz obterá a felicidade milênios antes daquele que optou seguir pelo caminho sombrio. Átonis falava de forma tão inspirada sobre esse ser maravilhoso que ainda desconhecíamos em nossa tenra infância, que instintivamente nos ajoelhamos para reverenciá-lo. Meu pai nem notou, pois estava envolvido em seu êxtase, com os joelhos voltados para o astro-rei. No entanto, assim que nos percebeu de joelhos, correu até nós e levantou-nos, dizendo, com um sorriso em seus lábios, que parecia mais belo que a luz do sol que ele tanto amava: meus filhos amados, não se ajoelhem. O Espírito Criador não quer nossa submissão. Não somos seus servos, e sim seus amados filhos, sua mais bela criação. Ele, em toda a sua sabedoria, desejava apenas que nos tornássemos pessoas melhores a cada dia. Apenas isso, jamais devemos ser servis. O Criador do mundo espera pacientemente que despertemos nossas almas, o progresso interno, o autoconhecimento, a busca da finalidade da vida dentro de nossas mentes e de nossos corações. Ele deseja que sejamos perfeitos, como Ele o é. Como todo pai, Ele apenas quer que seus filhos evoluam até tornarem sua imagem e semelhança. Somos seus filhos e não seus servos. Deus é amor e não um desbota que escraviza sua criação e a submete a um servilismo injustificável. Isso é uma visão equivocada de povos que foram escravos e, quando libertos, sentem a necessidade de submeter-se a algo maior que encontrarem sentido em suas vidas. Átonis então colocou as mãos nos lábios procurando a melhor explicação e prosseguiu: por isso não orem de joelhos, façam suas preces de pé, com dignidade. Jamais peçam nada de forma passiva. Ele conhece nossos problemas e nossas dúvidas. Não precisamos contar-lhe, apenas agradeçam por tudo de bom que receberem, confidenciarem a Ele seus planos mais sagrados para se tornarem pessoas melhores. Deus gosta de ouvir nossos planos, nossos sonhos e as metas que traçamos para nossas vidas. Elevem seus corações ao Espírito Criador e confidenciem-lhe o que desejam para suas vidas. Depois, mobilizem energias para chegar a esse objetivo. Fé e ação devem andar juntas.
Evelyn e eu ficamos com joelhos úmidos de emoção a conhecermos aquele pai, criador, tão amoroso e amigo de seus filhos. Estávamos inebriados de alegria, sentíamos abençoados por termos um pai assim tão maravilhoso que nos permitia a dádiva de amá-lo, em vez de temê-lo. O ser mais poderoso do universo era simples e generoso. Estávamos inebriagados de alegria, sentíamos-nos abençoados por termos um pai assim tão maravilhoso, que nos permitia a dádiva de amá-lo, em vez de termos de temê-lo. O ser mais poderoso do universo era simples e generoso. Isso era algo tão lindo para as crianças que naturalmente temem o desconhecido. Milênios se passaram desde esse dia memorável. Contudo, essa ideia de não ser necessário nos ajoelharmos na presença divina ficou gravada em minha mente até os dias de hoje. Em todas as minhas vidas futuras, jamais aceitei a imposição de ter-me de pôr de joelho em missas ou rituais dessa natureza de qualquer religião. Meu pai não espera isso de mim, mas sim que eu me torne uma pessoa melhor a cada dia. O pagamento de promessa mais agradável aos seus olhos é vencermos nossas imperfeições e não subirmos escadarias de joelhos ou gestos dessa natureza. Depois, Átonis nos convidou para passearmos pelo parque do templo, ornando com diversas fontes e privilegiado com natureza exuberante. Ele nos fez perceber a beleza da vida e que tudo tinha a presença daquele generoso Pai. O barulho harmonioso das fontes, os pássaros cantando, a brisa suave balançando as folhas das árvores serenamente, todas essas lembranças do colorido harmonioso da natureza e do sol acolhedor de manhã me levavam a um estado de espírito especial. As gêmeas e os dois amigos perceberam que eu estava em um transe voltado para esferas inacessíveis, àquele ambiente pestilento que Gadeir havia construído. Elas seguraram firme minhas mãos e Arnek e Rio colocaram as suas sobre meus ombros, dando-me um apoio especial, mesmo sem saber direito por onde minha mente andava. Mas este era nosso pacto, unidos para sempre, não importando em qual estrada. O ser demoníaco dentro do espelho observou a ampla assembleia de sacerdotes ajoelhados e repentinamente parou para olhar em nossa direção, os únicos que ainda se mantinham em pé, desfiando suas determinações e, o pior, os seus olhos. Estávamos envoltos em uma luz celestial. Mais uma vez, luz e treva se faziam presente em nossas vidas. Ao ver-nos, ele gritou com agressividade: "Ei, vocês, ajoelhem-se agora, inúteis imbecis. Será que não fui claro? Se vocês desejam vencer a guerra e reinar sobre Atlântida e o mundo, deve servir-me. Suas almas devem ser minhas." Ele então olhou profundamente em meus olhos, percebendo que era eu quem mantinha todo o nosso grupo de pé, e voltou a gritar diretamente para mim: "Ajoelhe-se, bastardo." Aquilo me irritou profundamente, retirando-me de meu transe de luz e exacerbando ainda mais meu ego. Eu, bastardo? Mas o que é isso? Tive o melhor pai do mundo. Nunca fui desprezado por ele. Eu que havia me distanciado do carinho paterno. Tanto meu pai físico como o grande pai, o espírito criador, jamais me desampararam. Átonis havia me ensinado o valor da liberdade, que o espírito criador desejava que seus filhos fossem livres e felizes. Agora, aquele espírito grotesco vinha me dizer para servi-lo. Com quem ele pensava que estava falando? Extremamente irritado, mesclando luz e treva, gritei ao mesmo tom dele: "Cala a boca, verme imundo! Quem você pensa que é? Somos seres superiores a qualquer entidade desse planeta medíocre. Somos capelinos. Enquanto vocês lutam contra Caps em suas cavernas, nós já dominamos avançada tecnologia e temos vida refinada. Por que você acredita que vou me submeter? Quero que você me dê apenas um motivo para eu me submeter ao seu comando."
Ele riu, mais para se recuperar da surpresa de uma reação tão inesperada do que para demonstrar superioridade, e respondeu mais para Gadeir do que para mim. Pensei que a raça branca desejasse reinar sobre a Atlântida. Não dei tempo para ele continuar e retruquei. Você pensa que somos estúpidos? Eu estive no plano do espírito em minha juventude, pelo lado da luz, antes de descer às sombras, e sei muito bem que não haverá reinado absoluto. Atlântida deixará de existir antes que isso aconteça. Ou você está mentindo ou não passa de um farsante que desconhece os elementares desígnios do Espírito Criador. Ninguém reinará absoluto sobre a grande ilha. Em breve veremos seu fim apocalíptico. Gadeir ficou sem palavras, chocado com aquela situação ridícula em que ele se colocava de joelhos diante de uma entidade desconhecida, enquanto eu a enfrentava. Ele se sentiu pequeno, humilhado e ficou sem palavras. Eu aproveitei o momento para chamá-la à razão. Gadeir, recupere o bom senso, homem. Você é mais poderoso que ele. Não se submeta a algo que desconhece. Quando chegarmos lá no outro mundo, nós acertaremos as contas com ele. Não vou sair dessa vida para ser subjugado por uma criatura inferior a mim. Se eu não me ajoelho aos pés do Espírito Criador, jamais farei isso a quem quer que seja. Nós, os dois triângulos, estávamos muito unidos. As gêmeas e os dois amigos mantinham perfeita sustentação para não sucumbirmos às vibrações densas do local. Em seguida, eu olhei para todos os sacerdotes do Vril e disse-lhes: vocês me envergonham. Devíamos estar lá fora, no campo de batalha, lutando contra os vermelhos com dignidade, e não aqui dentro, vendendo as almas para ser medíocre. Todos se sentiram envergonhados, e eu completei: onde está a dignidade dos sacerdotes da raça branca? Eu pensei que lutava ao lado de grandes guerreiros, homens livres, mas me enganei. Vocês não passam de míseros escravos que não têm alma. O ser funesto ficou ainda mais irado e brandou: vou destruí-lo, verme maldito. Ouça o que estou lhe dizendo. Eu sorri, quase gargalhei, virando para sair com os amigos, completei com uma voz cavernosa: prepare-se, cão imundo. Quando todos nós estivermos reunidos no mundo do espírito, vou caçá-lo. Depois colocarei uma coleira em seu pescoço e amarrá-lo-ei ao pé do meu trono. Enquanto isso, Arnak olhou para as gêmeas e disse-lhe com discrição: retirem nossos nomes do círculo mágico. Sol ergueu as mãos, levitou nossos símbolos com o vril e os desfez no ar, deslizando-nos daquele ritual macabro. Caro leitor, jamais consinta que coloquem seu nome ou símbolo sagrado dentro de um círculo de magia ritualístico. O círculo é uma forma geométrica, sem saída, sem ângulos de referência e sem pontos de tensão. Por ser sem saída, aprisiona a alma sem ângulos de referência. Deixa a vítima perdida, sem rumo, e por não ter pontos de tensão, estabelece uma relação de passividade e servilismo naqueles que são encarcerados dentro desse misterioso símbolo. Gadeir quase infartou com isso. Em estado de choque, ele ergueu a cabeça e só conseguiu ver nossas capas tremulando. Enquanto saímos com passos firmes daquele local desprezível, e ele ficou lá, seminu, com um cordeiro sendo oferecido em sacrifício em seu repulsivo altar. Quando atingimos a saída de seus aposentos, ouvíamos seu grito, enlouquecido de raiva. Riu, meneou a cabeça com tanto preocupado e desabafou: acho que assinamos nossa sentença de morte. Arnak não pareceu abalado e apenas replicou contendo as gargalhadas: isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. Creio que até já estava demorando demais. Logo atrás, as gêmeas e eu caminhávamos de mãos dadas. Elas nada disseram, mas pensavam o mesmo que eu. Além disso, tudo ainda tínhamos de matar o importante sacerdote da raça branca. Dentro em breve, a situação ficaria insustentável. Mas não me aflige, pois eu sentia que Gaia, nosso planeta,
em breve reagiria contra as constantes agressões que estava sofrendo nas terras atlânticas, pondo fim a mais um capítulo da história de nosso mundo.